Renato Torres nos traz uma palavra de despertamento. Devemos ter como prioridade a palavra de Deus. Quando formos confrontados com distrações, devemos manter o foco em Deus. Nenhum serviço da igreja, nenhuma tarefa da agenda da igreja pode anular, subtrair o ministério da palavra e da oração. Porque tem gente que diz assim, rapaz, eu queria até orar, mas é muita bandeja. Mas Deus está vendo que eu estou carregando bandeja, então ele bota lá no céu uma observação que eu tenho muita bandeja para carregar, então eu não preciso orar. Nada disso. Culto onde a apresentação dos visitantes toma mais tempo do que o ministério da palavra. Ministério da palavra significa o serviço da palavra, ministrar a palavra, servir a palavra. Culto onde se faz uma dramatização, uma entrada com bandeira, um jogral, lindo. Mas, eita, não vai dar para ter a palavra hoje não. Mas Jesus falou. Quem ouviu Deus falar? Mentira que Deus não falou, que Deus não fala com bandeira. Só que a gente levanta a mão para dizer, amém, glória a Deus. Deus falou nos louvores, não é? Deus falou na peça teatral. É possível que Deus fale de diversas maneiras. Mas a voz profética no culto é anunciada através da palavra. Então, se eu vou dirigir um culto que dura 2 horas, eu tenho que calcular bem o que eu vou inserir neste culto para assegurar que o ministério da palavra e da oração não vai ser negligenciado. Entende, irmãos? A gente pode fazer entrada de bandeira, pode descer um helicóptero, estacionar na frente e fazer fogos de artifício. E a gente começa a andar, a gente vê tanta coisa em tanto lugar que eu digo, Jesus, pode ter. Mas a centralidade do ministério da palavra não pode ser trocada. Os apóstolos não anularam o ministério da palavra. Às vezes há pessoas que são ativistas dentro do culto, não param para ser ministrados pela palavra. Tem aqueles que não param para ministrar a palavra, que são aqueles que têm a responsabilidade de falar, e tem aqueles que não param para ser ministrados pela palavra, são os que têm a obrigação de ouvir. E aí a gente fica com um grupo de ativistas dentro da igreja, que 2 horas eles andam em todas as dependências da igreja, do telhado à pedra fundamental. Mas se você perguntar, em 3 meses, o que ele faz de aparato geral, ou ela, de substância de palavra de Deus para a sua vida, 0. Não sabe. O seu ativismo, a preocupação com as bandejas nas mesas, lhe impede o envolvimento com a oração e com a palavra. Aí o que acontece com a fé espiritual? Fica raquítica, desnutrido. Aí, primeiro pisão no dedo mindinho do pé que leva, quer se desesperar. Meu Deus, que luta! Irmão, pelo amor de Deus, ore por mim, não dá mais, é muito cruel. Claro, porque vem a casa do pão, mas não come o pão na casa do pão, não é? Vem a casa de Deus, mas não interage com o Deus da casa de Deus. E há uma diferença muito grande nisso, eu me lembro agora de Jacó. Porque o primeiro encontro de Jacó com uma teofania, com o agir de Deus, foi Betel. Ele chamou o lugar de Betel, casa de Deus. Mas ali ele interagiu só com o lugar. No segundo encontro, ele denominou Peniel, que é o Deus da casa de Deus. O El Betel. Porque ele primeiro interagiu com a casa. Mas Deus não quer que a gente interaja só com o ambiente. Ele quer que a gente interaja com ele mesmo. Então primeiro ele conheceu Betel, depois ele conheceu El Betel, que é o Deus da casa de Deus, não é, irmãos? E tem muita gente que conhece bem a casa de Deus, frequenta bem a casa de Deus. Tem lá uma cadeira cativa, vitalícia, na casa de Deus. Mas não interage com o Deus da casa de Deus. É um Jacó, mas Deus ainda marca encontros nos vales de Jaboque para trazer alguém para mais perto dele e gerar intimidade, tá bom? Então, nem pense que o seu ativismo, você que está aí cultuando, vem na igreja só quando dá vontade, nem pense que o seu ativismo deixa Deus emocionado. Eita, olha, parece uma formiguinha, tão bonito, olha, sobe, desce, vai e volta. Eu vou abonar as horas que tem que ter de oração. Não, você vai ficar desnutrido, vai sofrer de um raquitismo espiritual. Então, os apóstolos asseguraram o serviço das viúvas, mas também perseveraram no ministério da oração e da palavra. E aí, no grupo que é levantado, no versículo 5, aparece aí uma lista com 7 nomes.
Só que desses 7 nomes, só um é destacado. Por quê? Que preconceito é esse? Cadê a democracia? Não tem. No reino de Deus não tem. No reino de Deus é assim, tem gente que ele destaca. Tem gente que ele deixa na sombra. Tem gente que ele coloca à frente, tem gente que ele deixa na retaguarda. O reino de Deus é assim. Se aqui fosse uma escrita humana, os outros 6 ia dizer, bote uma frase minha também aí. Eu peguei aqui a lista da apresentação. Por que só Estevão recebeu aí esse parêntese? Homem cheio de fé e do Espírito Santo. E você não falou nada de Nicanor. Você não falou nada de Pármenas. Que preconceito é esse? A gente tem que lembrar, irmãos, um texto muito lindo que está em 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo de número 11. Tem muita gente esquecendo esse texto. E a gente que diz que é pentecostal, que crê, nós somos continuistas, né? Nós cremos na liberdade da manifestação dos dons. A gente diz que crê, mas a gente certas vezes quer questionar quem administra essa manifestação. E quem é que administra? É o pastor da igreja? É o dirigente do órgão? Não. 1 Coríntios 12, 11. Mais um só. Ele não quer ajuda de ninguém. Ele não precisa. Mais um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Que todas essas coisas? A distribuição dos dons, que Paulo está ensinando nos versículos anteriores. Repartindo particularmente a cada um como quer. Não é como cada um quer. A cada um, porque o sujeito aqui no português está implícito, está oculto. Mas no grego ele está explícito. Ele não distribui a cada um como cada um quer. Ele distribui a cada um como ele quer. Então, se a um ele dá os 9 dons e a outro ele dá só um, e alguém vem com esse discurso democrático e diz, Deus, que é isso, é 4,5 para cada. Divida aí esse negócio. Então, nós vamos ver que no reino de Deus, a distribuição das porções segue o padrão dele. E não tente, irmão, entrar nisso aí para entender que você não consegue entender, porque isso faz parte da soberania de Deus. E na soberania de Deus, daquele grupo de 7, ele mirou em Estevão, glória a Deus. Todos eram cheios do Espírito Santo, todos eram cheios de sabedoria e todos tinham boa reputação. Mas Estevão, diz o capítulo 6 e o verso de número 5, era homem cheio de fé e do Espírito Santo. Lucas fez questão de colocar aqui como se fosse negrito, em maiúsculas, né? Em caps lock, sublinhado, itálico, e ainda passou um marca-texto verde-limão. E disse, esse daqui é cheio de fé e do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo que Lucas fez questão de frisar isso? Quem estava inspirando Lucas a escrever? Quem foi? O Espírito Santo. Aí ele acaba de falar de Estevão, aqui no versículo número 5. Olha o que ele vai falar no versículo 8. Alguém poderia até dizer assim, para, irmão, tá feio. Tá na cara que você tá querendo elogiar Estevão. Mas não era Lucas que estava querendo. Era o Espírito Santo que estava dando testemunho de Estevão. E no versículo 8 diz-nos, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, neste grupo de homens de bom testemunho, de sabedoria e que tinha intimidade com Deus, que eram cheios do Espírito Santo, tinha um que era cheio de fé, era cheio de poder e, se espirrasse, fazia um milagre. Piscava o olho, fazia um prodígio. Então, quando a gente olha para essa descrição de Deus, parece que Deus ele tem queridinhos, que Deus tem seus bestes, né? Que é um linguajar de adolescente, seus melhores amigos. Aquele grupinho isolado que ninguém entra, mas não é isso. Deus, quando mira alguém e concede a alguém uma porção diferenciada, se prepare. Porque deste alguém, ele também vai exigir o que ele não exige aos demais. Então, às vezes, tem alguém que diz assim, Deus, eu quero ser como Estevão. Me dá, Pai. Me dá esse poder. Me dá essa fé. Me dá esse sinal, Pai. Só que você precisa ter muito cuidado, porque aquele que está dando uma porção diferenciada, ele tem um propósito diferenciado com Estevão. Qual é o propósito diferenciado que Deus tinha na vida de Estevão? Se tornar o primeiro mártir da igreja. Os outros 6 não vão ter que pagar com a própria vida, mas Estevão vai pagar a sua fé em Jesus
com a própria vida. Só que Deus, que conhece o passado, o presente e o futuro, ele já via no seu plano eterno que estava preparado para Estevão, disse: esse aqui eu não vou deixar só. Esse aqui vai passar na moinha. Esse aqui vai passar no vale da sombra da morte. Esse aqui vai ser zombado, vai ser escarnecido, vai ser ridicularizado. O sistema vai se levantar contra ele. Ele vai ser cancelado. Ele vai sofrer piada nas esquinas. Ele vai sofrer ameaças. Vai ver homens rangendo os dentes contra ele. Ele vai ver armas apontadas contra ele. Mas ele não vai esmorecer, porque eu vou injetar poder, fé, graça, autoridade, ousadia. Então, queridos, é muito lindo quando nós lemos Atos, porque Atos nos ensina uma missão tremenda. Que missão é essa? Uma missão parecida com o que acontece no capítulo 4. Deus derrama poder em Atos 2 para o discípulo pregar. Quando o discípulo começa a pregar, e aqui eu destaco Pedro e João, que foram os primeiros que sofreram a primeira oposição da igreja, levanta-se o sinédrio para querer calá-los. Se Pedro e João fossem os crentes de hoje, ia dizer o seguinte: eu queria até pregar, mas como as condições não são favoráveis, então eu vou fazer outra coisa. As pessoas hoje, elas querem tarefas proporcionais ao poder que receberam. Os apóstolos faziam o contrário. Eles pediam poder proporcional à tarefa que era confiada. A igreja de hoje eu queria ir, mas está chovendo, não dá. Eu queria ir, mas eu não achei minha sandália. É mais ou menos isso. Os discípulos, eles não diziam assim: eita, eu queria uma tarefa que fosse só para quem está calçado. Não. A oração era o contrário. Pai, já que não tem sandália, estou aqui dando um exemplo que eu estou criando agora. Fortalece o couro do meu pé, para que eu pise no chão e nem sinta, que fique mais forte do que se eu tivesse calçado. Eles recebem poder em Atos 2 para pregar. Em Atos 4, eles sofrem oposição. Aí o que é que eles fazem? Deixam de fazer a tarefa porque não tem poder? Não. Eles vão pedir mais poder para desenvolver esta nova tarefa. Aí é aquela oração que eles fazem em Atos 4. Senhor, nos dá ousadia, nos dá autoridade. Tu estás vendo as ameaças? Nós não queremos nem que o Senhor diminua as ameaças. Nós queremos que o Senhor aumente o poder. Aleluia! E como é que Deus faz? Em Atos 2, quando Deus derrama a primeira porção de poder, o que acontece é que um vento sopra, eles ouvem o som e veem como que línguas repartidas como porções de fogo na cabeça das pessoas. Como agora eles estão pedindo mais poder, como é que Deus manda mais poder em Atos 4? Deus faz o lugar tremer. Vocês querem mais poder? Então eu vou mostrar a vocês uma capacidade maior de poder. Eu vou fazer tremer o lugar. O lugar vai ter agora uma manifestação da minha glória. Então a igreja hoje, a igreja de Casa Caiada e a igreja de maneira geral, ela acomoda as tarefas de Deus às suas habilidades. Esse horário, não, eu não gosto. É aonde? Naquele bairro, não dá pra mim, é perigoso. Tem quantas pessoas lá? Vai servir lanche? É porque eu fico com a barriga roncando, então eu tenho que comer a cada 3 horas. Como é que vai ser isso? Quem é que vai estar lá? Tem refrigeração? Água encanada? Tem a rádio, rede de transmissão, é televisionado. Como é que é? Mas você vai dar um auxílio transporte? A igreja de hoje, ela calcula as tarefas que ela vai fazer olhando para as suas capacidades. E é como que Deus ficasse de braço cruzado dizendo: eita, será que vai ter alguém aí que vai encaixar a disponibilidade dele com a minha vontade? Mas a igreja do primeiro século olhava para as tarefas e dizia: Senhor, é difícil essa tarefa, mas já que tu nos deste, manda o recheio, glória, manda a cobertura, o revestimento, queremos fazer, não temos condições, mas o Deus que dá a tarefa é o Deus que habilita. Queremos, Senhor, este poder, queremos esta autoridade, queremos esta ousadia, dai-nos. E Deus dava e a igreja cumpria a tarefa. Então, queridos, suporte, não sei se os irmãos se escandalizam ou ficam chocados com esta palavra, mas se acomodamos
as tarefas do reino, as nossas disponibilidades e vontades, nós somos os mais medíocres cristãos que já existiram. Nós pisamos no sacrifício de Cristo e nós desvalorizamos os heróis da fé e os primeiros cristãos, os mártires que doaram a vida por causa do evangelho. Hoje a gente sai do apartamento, pega o carrinho, bota na igreja, às vezes até reclama porque não tem um estacionamento, e entra no culto, glória a Deus, aleluia, faz lá a oferta pelo QR Code quando dá uma vontade, e no final, Pai do Senhor, e evapora, para não ver mais ninguém, para ninguém chamar para nenhum culto, nem pedir para dar nenhuma tarefa. Cadê o irmão? Não, irmão, estou com pressa, que tem um negócio para resolver. Depois a gente se fala, e nós somos essa igreja. Uma igreja que encontrou um templo pronto, que encontrou um cardápio de culto pronto, que encontrou um credo pronto, e os primeiros missionários que saíam caminhando lá de Abreu e Lima para Palmar, que hoje é Pau Amarelo, numa estrada que nem existia, vinham a cavalo, quando tinham condições. Eu conheci um dos primeiros dirigentes de EBD que saía de Jaguarana para dirigir EBD em Pau Amarelo a pé. Depois voltava, almoçava e voltava com a família andando pela mata para dirigir culto, não é? Tá lá no Nobre, pastor Manuel, muita gente conhece, Antônio e tantos outros que nós poderíamos contar, não é? Hoje, ai meu Deus, ai, meu tamanco não vai dar para eu ir. Ai, Senhor, mas a chave do carro, 5 minutos da igreja, não posso, não dá para ir, eu não consigo. Desvalorizando o que foi construído da fé cristã. É Deus olhando para a terra, para esta multidão que canta o 147 da harpa. Quero eu seguir-te, ó Senhor Jesus, sempre te servindo. Tem que mudar esse advérbio, sempre de te servindo assim, Deus, quando as condições normais de temperatura e pressão forem favoráveis. Quando o Senhor aliar os astros e eles estiverem perfeitamente alinhados comigo, aí eu calculo se dá ou não. Mas irmãos, isso é falta de fé. Isso é falta de poder e é falta do Espírito Santo. Porque quando tem fé, quando tem poder e quando tem o Espírito Santo... Olha, alguém está falando mal. Não, mas eu vou do mesmo jeito. Olha, mas ameaçaram, disseram que se tu pregar, vão te matar. Não, eu não vou temer o que podem fazer o corpo. Eu vou temer o que podem fazer a alma. Jesus me ensinou assim. Isso aí faz parte da caminhada. Ei, mas ali tem alguém que te ridiculariza. Bota na conta de Cristo, bota na conta da cruz. O sangue de Cristo é maior do que tudo isso. Eu estou cheio, eu estou animado, eu estou vivo com a vida abundante que Cristo Jesus me dá. Vamos trabalhar para o Senhor mais um pouquinho, irmãos. Vamos colocar Ele como prioridade. Vamos fazer valer a pena o poder e os dons que o Espírito Santo tem derramado sobre as nossas vidas. Senão, seremos os mais medíocres dos cristãos que existem nesta terra. Mas Deus, que tinha para Estevão preparado o caminho do martírio, lhe capacitou e lhe encheu com algo que ninguém tinha. Porque Estevão vai falar o que ninguém queria falar. Para quem ninguém queria falar. E não é fácil. O conteúdo e o público-alvo, ninguém queria se comprometer. Mensagem do Evangelho, e o grupo ouvinte não era o grupo que dava glória a Deus e aleluia e dizia, eu estou sentindo algo aqui. Era o grupo que resistia à mensagem. E o que é que Deus faz com Estevão? Mais poder. Versículo 10 do capítulo 6. Quando Estevão pregava, não arregalava o olho, não botava os braços para trás, não entronchava o tronco, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Era abrindo a boca e Deus dizendo, eu tempero com a minha presença. O doutor da lei o via e dizia, como é que ele fala essas coisas que nem a gente sabe falar? Espírito Santo, irmão. Poder de Deus, glória ao nome de Jesus. Irmãos, eles não suportavam o conteúdo que havia na boca de Estevão. Aí Deus diz, vocês não estão gostando não? Eu vou encher mais. Vocês não estão se agradando não? Eu vou mostrar ainda mais que eu sou na vida dele. Era Estevão pregando e nós temos aí 3 reações. Veja que coisa forte. O versículo de número 9 diz que se levantaram alguns das sinagogas e disputavam com Estevão.
É possível que você esteja fazendo a obra e alguém esteja disputando contra você, se levantando contra você. Ai, meu Deus, que luta! Estão se levantando contra mim. Você não é o primeiro. Estevão tomou este lugar. Foi o primeiro. Você também não será o último. Faz parte. A fila é muito grande. Seja bem-vindo. Há uma segunda reação que pode acontecer enquanto a gente está fazendo a palavra de Deus. Verso 11. Subornaram uns homens para mentir, dizendo que Estevão era blasfemo. É possível que você esteja servindo a Deus e alguém levante calúnias contra você. Diga mentiras. Invente coisas que você nunca fez nem nunca disse. E, queridos irmãos, é nos dito também que o terceiro caso, no verso de número 12, é que eles excitaram o povo e as autoridades e, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. É possível que pessoas se levantem até para tirar a gente do lugar onde a gente está. Eu não sei se tem alguém sofrendo este nível de perseguição aqui. Talvez não estejamos vivendo nenhuma dessas três. Ai, como é difícil a fé cristã. Se você está pelo menos no terceiro nível, glória. Pode até derramar uma lágrimazinha. Ninguém vai ver Estevão choramingando nos cantos. Eu queria pregar, mas ninguém me valoriza, é tão difícil. Não. Era pregando a palavra e alguém dizendo, não é assim não. Eu não concordo. Você não sabe pregar. Era pregando a palavra e alguém dizendo, olha, toma aqui R$100. E na reunião ali tu diz que ele blasfemou contra Moisés e contra o templo. Oxe, deixa comigo R$100. Tá bom, eu ainda falo mais coisa se você quiser. Era pregando a palavra e um grupo tomando ele pelos braços, lhe aprisionando, dizendo, vamos te levar diante dos magistrados para parar a tua ministração. E o que aconteceu com Estevão? Verso de número 15. Então todos os que estavam assentados no conselho, todos irmãos, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Deus transfigurou Estevão. Nós vamos ver no Novo Testamento Deus fazer isso só com o filho, não é? Em Mateus 17, o filho foi o corpo todo. Estevão, Deus quebrou um protocolo e o rosto de Estevão, Deus fez transparecer uma glória que ninguém tinha. Então podem querer desfazer do que você está falando, podem querer se levantar contra você com calúnias e blasfêmias e injúrias, podem se levantar até contra nós e nos empurrar fisicamente, nos oprimir, mas quem nos chamou faz transparecer em nosso rosto o brilho da sua glória e até quem não crê vai ter que ver. Até quem não gosta tem que testificar. Até quem inventa mentira tem que olhar um para o outro e dizer, mas eu estou vendo um brilho diferente ali naquele rosto. Se alegre porque o Deus que lhe chamou para fazer esta dura tarefa tem também um estoque de uma dose de glória diferenciada para você fazer o serviço dele. Tá bem, irmãos? O que nos falta talvez é esta porção mais elevada de glória para fazermos o que Deus exige que nós façamos. Na próxima quinta a gente vê um pouco dos detalhes da pregação de Estevão e a maneira como ele consumou e concluiu o seu ministério. Lembrando que nem todo ministério se conclui aqui na terra com as mais altas honrarias. É possível que alguém termine o seu ministério na solidão, na afronta, no escárnio, mas a coroa da vida, esta não é tirada. E Cristo disse que se nós trabalhamos para esperar a recompensa aqui na terra, nós somos o mais miserável dos homens, não é? Porque a nossa herança, ela é eterna. Então, o reforço é espiritual, viu? Talvez você não vê, porque não é você que tem que ver, mas quem está lhe afligindo, pode ficar certo que está vendo. Mesmo que não aceite, mas vê um algo diferente em mim e em ti. Pode nem querer dizer, mas vê e diz, essa mulher ela tem algo que eu não entendo, porque eu aperto, eu oprimo, a gente xinga, a gente inventa coisa e a gente pensa que vai vir alguma coisa ruim, só vem brilho. Só vem glória, aleluia. O Senhor nos embeleza, irmão, para suportarmos as aflições e as opressões daqueles que nos rodeiam. Que o Senhor nos ajude. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe um comentário ou seu pedido de oração. Estamos juntos em fé. Permaneça firme, porque Deus é contigo. E não se esqueça de curtir e se inscrever. Isso é essencial para que essa mensagem alcance ainda mais vidas. Deus te abençoe poderosamente.